Ok, Fernando, pode ir. Ok, Thiago, tá ouvindo agora? Sim, agora eu sou. Ah, tá, beleza, professor. Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo. Vamos repercutir aqui essa estreia sua no comando técnico do Goiás. Que conclusões você tira com relação a essa estreia? E se o rendimento do time ficou abaixo do que você esperava? E se você já tira conclusões das carências, das necessidades do Goiás nessa primeira partida sob seu comando? Boa noite. Obviamente que a lamentável está com muito ruído, desculpa. Está com muito ruído. Tá bom. Bem, está me ouvindo agora? Sim, sim, professor. Então, é lamentável essa desclassificação, a derrota, tanto no tempo normal quanto nos pênaltis. A gente, logicamente, sai bastante a gente entende que precisa de bastante mudança, a gente entende que precisa de muita melhora, porque o nosso objetivo é ter um Goiás que jogue forte, um Goiás que tenha uma defesa sólida e que tenha uma equipe altamente competitiva. Obviamente, em relação à minha expectativa sobre a partida, sobre o trabalho implantado, ela não era grande, porque foram apenas 2 sessões de treinamento, sendo que uma sessão pós-jogo, em que não se pode dar carga, e uma sessão pré-jogo, em que também não se pode. Então, a minha expectativa ela não era muito grande em vista disso. Diferente do jogo do Clássico, em que o grupo foi comprometido e muito empenhado, e a vitória foi alcançada, hoje o adversário era mais qualificado, no meu modo de ver, e infelizmente só o empenho, só a entrega não foi suficiente. Eu acho que o grupo sabe disso, sabe que precisa de bastante melhora, sabe que precisa evoluir, e quem que estiver disposto a trabalhar forte nesse grupo para fazer um bom papel e representar bem as cores do Goiás, vai seguir com a gente, porque certamente no final do Campeonato Brasileiro a gente vai colocar o Goiás numa posição bastante importante, bastante digna, e a gente vai conseguir fazer um time que jogue. Thiago, boa noite, aqui é Guilherme do Globo Esporte. O Goiás começou muito bem a partida, né? Já causando problemas para o Vasco ali no começo do jogo, aí foi caindo ao longo do primeiro tempo, mas fez o gol, foi para o segundo tempo com placar de 1-1. No segundo tempo deu a impressão de que faltou um pouco mais de mobilidade no ataque. Aí eu queria te perguntar, se falta para você assim, esse jogador de ataque, um atacante com mais mobilidade, também com faro de gol, mas mais mobilidade ali para atuar dentro da área, se te faz falta um jogador assim. E eu queria saber o que te foi passado sobre Henrique Almeida, jogador que se machucou, está há muito tempo sem jogar. Qual a situação desse jogador no elenco? Bem, eu acho que o Goiás sabe que precisa reforçar para o Campeonato Brasileiro, e esse é o meu primeiro jogo, então é uma primeira impressão da resposta do grupo, da beirada do campo, né? Eu acho que um jogador de mobilidade dá sim maiores possibilidades da gente utilizar no ataque, então isso é importante sim, porque a gente precisa de ter outras características, e jogadores que vêm para reforçar o time, de imediato a gente diz que é bem-vindo. Nosso modelo de jogo vai procurar utilizar bastante movimentação, sim, dos homens de frente. A gente precisa de material humano para isso. Em relação ao Henrique Almeida, ele é um jogador que, quando eu cheguei, está no DM, está com uma lesão há bastante tempo, e a única informação que eu tive dele até o momento foi essa. Ô Thiago, boa noite. Aqui é o André Rodrigues do Sistema Sagres de Comunicação, estamos ao vivo contigo. Com relação aos 2 gols que o Goiás sofreu no tempo normal, para você o Tadeu falhou ou não nos 2 gols? E como que você viu as cobranças de pênaltis do Rafael Moura, do Daniel Bessa e do Marcinho? Atleta profissional, numa decisão, não pode bater pênalti daquela forma? Bem, eu só vi o gol ao vivo, ainda não vi pelo vídeo, mas foram bolas desviadas, né? Isso aí é muito difícil de
de responder assim, porque tem que ver como é que foi o desvio. Enfim, o Tadeu é um grande goleiro e tem a confiança nossa, isso aí eu posso te garantir, que ele vai seguir, junto com o time ele vai crescer, ele vai evoluir. Tenho bastante confiança nisso. Então, sobre as cobranças de pênalti, a gente está com muito pouco tempo para eu dizer, fazer alguma cobrança, a gente não tem, chegamos há poucos dias aqui na casa. Certamente treinamento de pênalti é uma das coisas que a gente tem dentro da nossa metodologia de trabalho. E os jogadores vão se preparar sim, para no futuro, nas próximas competições que acontecerem, eles estarem bem preparados. Boa noite, Thiago. Aqui é o João Paulo do jornal O Popular. Gostaria de saber assim, que uma derrota no tempo normal, a derrota nos pênaltis e uma eliminação, tem como tirar alguma coisa positiva da noite de hoje? Acho que no início do jogo o time iniciou de certa forma bem dentro daquilo que a gente tinha proposto, mas a gente sabe que futebol não se faz da noite para o dia, né? No nosso caso, a gente com 2 dias de treinamento, a gente não tinha como fazer muita coisa e pegamos um adversário que vem bem montado do período pós-pandemia, vem jogando bons jogos, vem tendo bom desempenho. Né? Então, a gente pegou um adversário bem qualificado. E nesse caso, a gente vai observar agora o que aconteceu para continuar o trabalho, agora sim, focado no Campeonato Brasileiro. Vamos ter pelo menos uma semana de treinamento. Um jogo duríssimo na próxima quarta, a gente sabe disso. E agora é trabalhar. Acho que o grupo está consciente que tem muito o que fazer. O grupo sabe que precisa de entregar mais. O grupo sabe que a resposta tem que ser dada, e eu estou vendo o empenho deles. O que eu vi muito positivo nos 2 dias de trabalho foi um grupo comprometido, um grupo afim, um grupo querendo melhorar, querendo evoluir. Eu acho que esse é o ponto de partida. A gente vai se agarrar nisso e, obviamente, reforços vão chegar e a gente vai montar uma equipe forte. Tiago, boa noite. É o Alex Rodrigues da Rádio CBN, ao vivo. Queria abordar 2 situações contigo. Primeiro, falar a respeito do Marcinho, jogador que já vem sendo contestado pelo torcedor há um bom tempo, não vem demonstrando tanta coisa com a camisa do Goiás dentro de campo. Saber quais as referências e com quem você buscou referências a respeito desse jogador. E também sobre o David, que é um bom cobrador, a gente já viu ele bater pênalti em outros momentos. Quando ele entrou, a gente até imaginou que fosse para isso, mas não foi. Queria que você falasse a respeito dessa entrada do David também e o porquê ele não cobrou. Ele não cobrou porque os outros jogadores que cobraram o pênalti também fizeram bem. Ontem, no treino que a gente pôde fazer, eles fizeram boas cobranças. Se eu não me engano, acertaram as 3 cobranças que fizeram, ou algum deles errou apenas uma, mas foram bem. O aproveitamento foi bem, foi analisado. Inclusive, então o David ele não entrou para isso, ele entrou por conta de uma lesão do Sandro, e no momento da partida a gente entendeu que os laterais poderiam ser mais úteis também, com liberdade para atacar, o Jefferson e o Pintado, e a gente segurando o Bessa com o Ratinho por dentro, no meio. E a entrada do David ela foi até boa, mas enfim, futebol não se faz da noite para o dia, a gente tem muito trabalho pela frente. Tiago, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você conseguiu já colocar em prática já nesse jogo. A gente viu, por exemplo, uma marcação mais avançada, um jogo de posicionamento. Esse tipo de mudança é o que vai ficar já para os próximos jogos? É o que a gente entende que é possível fazer com qualidade, mas com tempo de trabalho. Realmente, algumas coisas já aconteceram, uma movimentação boa pelo lado esquerdo no primeiro tempo, que terminou num chute do Bessa de fora da área, mas isso requer tempo, isso requer treino, isso requer até mesmo reforços, né? Material humano que a gente vai conseguir. Mas eu vejo os jogadores se empenhando, isso aí é muito positivo, eles estão a fim de trabalhar,
eles querem, eles estão com sede disso, e acredito bastante no grupo que tem aqui. Como eu falei, acho que a gente já agora inicia um trabalho, e acho que no final do ano a gente vai dar bastante orgulho para essa torcida, que eu sei que merece. Ô, Thiago, o Edson Júnior, da Rádio Band News. Você está chegando para dirigir um time que no Campeonato Goiano, ele terminou, quando parou, na 3ª colocação, inclusive atrás do Jaraguá, um time que estava estreando na competição. Foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo glorioso Sol de América, que pouca gente conhecia do Paraguai, que hoje foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco, e claro, o Campeonato Brasileiro está começando, mas hoje é o 16º colocado. Você disse que o Goiás precisa de reforços, o Ney Franco também já havia dito, e que a diretoria também já sabe que precisa. Você vai começar do zero, né, de um time que em 2020 é um fracasso, você vai começar do zero, ou você já tem alguns passos à frente para que possa consertar o que ainda não foi feito em 2020 no Goiás? Bem, os passos à frente que a gente tem foram os 3 ou 4 dias de trabalho, desde que eu cheguei aqui em Goiânia. Cheguei pela manhã, no sábado, e desde aquele momento não parei de trabalhar sequer um minuto. São muitas definições que a gente tem que fazer, tentando acelerar esse processo. A gente está entregando um trabalho de entrega muito grande da comissão técnica, e eu vejo um empenho de todos, dentro do Goiás, dentro do clube, para que aconteça uma mudança, para que aconteça uma melhora, uma evolução. A gente sabe da grandeza que é o clube e a gente vai conseguir reverter isso. Tenho bastante convicção no trabalho, que é um trabalho sério, que está sendo feito, está sendo iniciado. Então, a gente sabe que precisa de processo, e a gente vai conseguir acelerar isso aí com bastante entrega. É isso que eu posso dizer no momento. Thiago, por mais que se esforçasse, por mais que corresse, o Rafael Moura não conseguiu ser o mesmo de jogos anteriores. Foi visível também o cansaço dele a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Não seria, ou você pensou em colocar talvez o Mike, talvez o Vinícius Lopes, ou você não chegou a pensar nessa hipótese? Bem, eu cheguei a pensar, não diretamente para o Rafael, mas como uma possibilidade do Copa também poder sair, devido ao cansaço, a estar correndo muito. Quando deu 40 minutos, eu já comecei a pensar em possibilidades. Mas eles também continuaram correndo, não pararam. Então, como já vinha em sequência a cobrança de pênalti, a gente entendeu que se o Queco ficasse, se o Rafael ficasse, seria importante também para bater os pênaltis. Então, por isso que não aconteceu. Obrigado.